Olá, seja muito bem-vindo à TV Estadão. Como em todas as semanas, eu converso aqui pelo Skype com o professor do INSPER, Carlos Mello, cientista político, que nos ajuda a entender os lances da política, sempre com um olhar de desconfiança sobre os movimentos que acontecem por parte dos candidatos e por parte dos partidos do nosso país. A campanha eleitoral começa oficialmente neste fim de semana, no dia 6 de julho, e na última segunda-feira, 30 de junho, foi o último dia das convenções partidárias, consolidou-se o quadro eleitoral. As chapas nacionais agora são conhecidas e completas. As três principais chapas vão ter Dilma Rousseff do PT e Michel Temer como vice do PMDB. Aécio Neves, do PSDB, vai ter um vice do próprio partido, o senador paulista Aloysio Nunes Ferreira, e Eduardo Campos, do PSB, como se sabe, terá como vice a ex-ministra Marina Silva, que também se filiou ao PSB. Carlos Mello, consolidado esse quadro, o PSDB apostando no que está sendo chamado de política do café com leite, reeditando essa parceria São Paulo e Minas, uma referência ali à República Velha. Dilma e Temer é uma parceria já conhecida de PT, PMDB, e Eduardo Campos com Marina. O que a gente pode esperar agora com esse quadro consolidado, Mello? É interessante, Yuri. Antes de tudo, olá a você e aos internautas da TV Estadão. Mas é interessante, né? Porque essa reedição da política do café com leite é uma coisa muito simples. São os dois maiores eleitorados do Brasil, o eleitorado de São Paulo e o eleitorado de Minas Gerais. Não é? Faz sentido que os candidatos queiram sair desses dois estados muito bem forrados de votos, não é? Muito bem plantados para que consigam aqui a vantagem que talvez percam em outras regiões do Brasil. Durante a tua fala, eu me dei conta de que Aécio e Aloysio representam Minas e São Paulo, mas veja, Dilma Rousseff, que é uma mineira, e Michel Temer também são Minas e São Paulo, de algum modo, não é? O PSDB vem tentando reeditar essa ideia de política do café com leite. Eu acho meio problemático. Primeiro porque não é de boa lembrança. Não é? Historicamente não é de boa lembrança. Em segundo lugar, porque pode afugentar a busca de voto em outros estados. Eu acho que não deveria ser por aí. Também não sei o quanto que o senador Aloysio de fato agrega eleitoralmente à candidatura de Aécio. Não é? O senador ele tem uma importância muito mais interna no PSDB, no sentido de tentar equacionar algumas disputas, algumas escaramuças que ainda existem no PSDB, do que um potencial eleitoral fantástico. Aloysio teve alguma coisa em torno de 11 milhões de votos, mas uma eleição muito específica. Era uma eleição para duas vagas no Senado, que já o favoreceria. Morreram Romeu Tuma, morreu Orestes Quercia, Marta Suplicy era uma candidatura controversa, e o seu adversário mais próximo, Netinho de Paula, também sofreu uma série de reveses ali quando questões da sua vida pessoal foram reveladas. Então ele foi eleito com essa votação toda num clima muito específico. Imaginar que Aloysio traga votos a Aécio me parece ilusão. O que Aloysio parece ser importante nesse processo é tentar pacificar e unificar a campanha do PSDB nessa relação São Paulo e Minas Gerais, que nas campanhas anteriores não foi muito bem realizado, não foi muito bem equacionado. Se falava em Lulécio, por exemplo, no passado, Dilma Zia no passado. Vamos ver se agora não vai se falar em Edualdo, como já se fala, né, numa aliança do governador Alckmin com Eduardo Campos. Quer dizer, no fim das contas, essa aliança parece muito mais uma questão interna do PSDB do que externa. E falando em questões internas do PSDB, e especificamente aqui do caso de São Paulo, foi na última hora, na 1ª hora, que o ex-governador José Serra decidiu sair candidato ao Senado. Vai ter como adversários Eduardo Suplicy, que é o senador do PT que ocupa a vaga que está em disputa nesta eleição, e o seu ex-afiliado político Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo do PSD, que se aliou ao PMDB de Paulo Scaff, e agora teremos esses três candidatos na disputa ao Senado, e também consolidado o quadro de disputa eleitoral pelo governo do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, Paulo Scaff, Alexandre Padilha. Alexandre Padilha perdeu o apoio do PP também na 1ª hora, né, Mello? O PP de Paulo Maluf aderiu à campanha de Paulo Scaff. Como é que é a sua análise desse quadro? O que a gente está vendo, pode esperar para a eleição aqui em São Paulo?
Ok, vamos por partes, né? Em primeiro lugar, essa repentina decisão do ex-governador Serra de ser candidato ao Senado, e ele decidiu mesmo na 1ª hora. Agora, pegou o próprio Kassab de surpresa, né, Melo? O próprio Kassab disse que, como o José Serra tinha dito que seria candidato a deputado, tudo bem sair ao Senado, e depois acabou sendo surpreendido pelo anúncio oficial da candidatura de José Serra ao Senado. Pois é, mas diga-se a favor do ex-governador, esse é o padrão de comportamento de José Serra, não é? Nunca se sabe exatamente o que ele está pensando, e talvez nem ele próprio saiba. Ele decide sempre na última hora, tem sido seu padrão. Nesse sentido, ele passou uma rasteira num aliado importantíssimo, não é? Com relação a Paulo Maluf, atribui-se ao ex-deputado Dr. Ulisses, o ex-deputado Ulisses Guimarães, a frase de que a política adora uma traição, embora deteste os traidores, não é? Na última hora, Paulo Maluf resolveu pular do barco, porque provavelmente já fazendo uma análise pessimista em relação à candidatura de Padilha. A candidatura do ex-ministro Padilha, de fato, apresenta vários problemas, várias indefinições, uma fragilidade muito grande. Nesse aspecto, o governador Alckmin já começou a se adiantar também, começou a dizer que a luta será entre os tucanos, entre o PSDB e o malufismo, já dizendo que o seu candidato preferencial, ele está de olho, na candidatura de Paulo Scaff. Bom, duas questões a dizer daí. Em primeiro lugar é que o malufismo estava com Alckmin até ontem, não é? ocupando até ontem, no sentido figurado, ocupando cargos no governo estadual. Alckmin nunca foi exatamente um grande adversário dos malufistas, foi aliado em vários momentos, mas política é assim. Em segundo lugar, quando o Alckmin diz isso, ele já escolhe o seu adversário, já planeja ir do centro para a esquerda, já tentando trazer os votos potenciais que seriam do PT, porque o PT também tem uma grande desavença histórica com o malufismo. Então, seria essa a intenção. Pois é, aí a questão de se continuar esse quadro que as pesquisas estão prevendo, de um segundo turno com Geraldo Alckmin e Paulo Scaff. Por enquanto, na verdade, Geraldo Alckmin tem votos, tem intenção de votos suficientes para ganhar em primeiro turno, mas os próprios tucanos imaginam que dificilmente vai ser possível vencer em primeiro turno, ao contrário do que aconteceu nas últimas duas eleições. E aí, se o PT ficar fora do segundo turno, justamente para onde vai pender? Vai pender para o lado para vencer os tucanos, que é o que o PT tem pregado, o ex-presidente Lula, e todo mundo tem dito isso, ou se vai abraçar essa causa, ver Paulo Scaff como um representante do malufismo, como quer os tucanos. Agora, hoje, nesta quinta-feira, o Estadão publicou uma entrevista com o vice-presidente Michel Temer, do PMDB, que ele dá um pouco a senha de como vai ser a atuação de Paulo Scaff. Ele propondo um pacto de não agressão entre PT e PMDB aqui na disputa de São Paulo, abrindo o palanque para Dilma Rousseff. E foi engraçado, curioso, Melo, que o próprio Temer saiu em defesa de Paulo Maluf, dizendo, olha, o Paulo Maluf disse que tinha dado a palavra para o PT e foi o partido, a executiva do partido que decidiu mudar do lado, como se Maluf tivesse sido rendido nessa decisão. Como é que a gente pode esperar, então, PT e PMDB nessa eleição? Você acha que vai ser isso mesmo, Melo? Um pacto de não agressão, os dois unidos contra Alckmin? Ou o PSDB pode conseguir reverter um pouco isso, fazê-los tensionarem pela disputa pela vaga no segundo turno? Me pareceu, Yuri, que o vice-presidente Temer resolveu oferecer uma moeda de troca. Olha, palanque e apoio a Dilma em troca da não agressão do PT, não é? O que o PMDB está vislumbrando? O PMDB está vislumbrando uma possibilidade de vitória. Não é? Até outro dia, Paulo Scaff era muito reticente em relação ao apoio a Dilma, porque sabia que aqui em São Paulo há muita rejeição ao PT e ao governo federal. Não é? Mas agora o quadro já muda, porque se a eleição for por uma polarização entre Scaff e Alckmin, interessa ter um compromisso com o PT. Eu acho que a cúpula do PT tende a fazer isso com alguma tranquilidade, sem problema nenhum. Troca o Padilha pelo apoio a Dilma sem pestanejar. Agora, a base social do PT já é diferente. A base social do PT tem muita resistência a Paulo Maluf, ainda tem um discurso sindicalista colocado mais ou menos por ali,
Então, é necessário tentar atraí-la, não é? E parece que é isso que o vice-presidente faz. Agora, também eu falo de uma base mais histórica, mais antiga, né? Porque a base mais nova já também assimilou o Maluf já da eleição de Fernando Haddad, né? Então, né, enfim, esse é o jogo de troca, tá cá, toma lá, de negociação, porque essa eleição vai esquentar e vai esquentar dessa forma, né, nos conchavos todos e nos processos todos de tentar cooptar bases sociais e eleitores.